Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico, porque eu acredito que você não deve começar por estatística se você está entrando no mundo da análise de dados. E para contextualizar esse assunto polêmico, eu vou falar o que o mundo acadêmico geralmente defende versus o que o mercado de trabalho, a vida real, exige de um profissional de análise de dados. Será que começar por estatística realmente é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho? Vamos descobrir logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de SQL, Power BI e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então, para apoiar o meu trabalho, já dá aquele curtir e vamos para o vídeo. Pessoal, e o que acontece é que eu recebo muito vídeo, muitas pessoas, eu vejo muito conteúdo de pessoas que defendem começar por estatística. Ou seja, quer entrar na área de dados? Vá para o livro de estatística, vá para cursos de estatísticas. E sinceramente, não tem nada errado em sugerir que uma pessoa comece por estatística. Inclusive, sim, você vai utilizar muito estatística no seu dia a dia como analista de dados. Mas você falar que a pessoa deve começar a estudar por estatística já é um ponto que eu discordo muito. Isso porque eu não comecei por estatística e pessoas que eu conheço que ganham muito dinheiro por ano aqui nos Estados Unidos mesmo, também não começaram por estatística, mas elas usam estatística no dia a dia delas, tudo bem? E quando a gente começa a escutar as pessoas, principalmente que vêm de uma abordagem mais acadêmica, pessoas de um mundo mais acadêmico, elas defendem é que antes de começar a digitar códigos, construir visualização de dados, você precisa ter aí um conhecimento até que avançado em estatística. E é isso que eu não concordo. Por quê? O que o mercado de trabalho exige? O que as pessoas que estão no mercado de trabalho sabem sobre estatística? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo para que você tome a sua própria conclusão, sem precisar necessariamente concordar com o meu ponto de vista. Eu vou trazer para vocês o que eu vejo no mercado de trabalho, o que aconteceu comigo e o que eu vejo que acontece com os meus alunos e o que acontece com colegas de trabalho que estão muito bem no mercado de trabalho e não começaram com essa abordagem mais acadêmica de estude estatística, aprenda R, coisa e tal. O pessoal começou mão na massa mesmo. Pessoal, o que acontece é que quando você vai entrar para o mercado de trabalho, você começa estudando as ferramentas de análise de dados como SQL, Excel, Power BI, Python e por aí vai. Mesmo que você não queira, você acaba aprendendo estatística. Mesmo que você não saiba que está utilizando estatística, com certeza você vai utilizar estatística no seu dia a dia desde os primeiros scripts ali em SQL. Principalmente porque na análise de dados, a estatística que nós utilizamos é a estatística básica e a estatística descritiva. A estatística básica ela é formada principalmente pelas medidas de localização, que nada mais é do que mínimo, máximo, média, moda, mediana, medidas de dispersão, como o desvio padrão, variância, amplitude, e a estatística descritiva, que é como resumir e interpretar os dados. Então, essa estatística básica você aprende junto com as ferramentas, mas as pessoas defendem uma abordagem que você deve estudar essa teoria antes de pegar no código, antes de escrever os seus scripts, e é isso que eu não concordo, porque olha gente, se você for parar para ler, se você não gostar, se você não for da área, você vai achar um assunto muito desinteressante. Quando você começar a ver aquelas fórmulas, sabe? Você vai falar, meu, o que eu estou fazendo aqui, sabe? E no dia a dia é muito mais simples do que lendo um livro. Isso basicamente porque quando você começa a fazer os seus scripts, você tem funções que fazem já essas estatísticas básicas aí que nós pedimos. Por exemplo, eu tenho funções ali em qualquer linguagem para desvio padrão, para mínimo, máximo, variância, média, mediana e por aí vai. Todas essas funções aí de estatística básica, medidas de localização, medidas de dispersão, isso já existem em funções integradas em
cada linguagem. Então, mesmo que você não saiba fazer a conta ali por trás, você acaba entendendo o conceito e utilizando essas funções nas suas análises enquanto você aprende a ferramenta. E essa abordagem mais prática é o que eu gosto de defender, é o que eu falo assim que funciona para os alunos. Você aplicar uma medida de localização ali, uma média, uma mediana, uma moda, algo assim, é totalmente diferente do que você ficar olhando para uma lousa ou uma tela e ver o professor falar a diferença de cada uma. Parece que você está num filme do Bop ali, quando o Capitão Nascimento fica ensinando ali os alunos, falando assim, estratégia, strategic, sabe? Aquela coisa meio maçante ali. E quando você aplica isso num código, você vê uma análise, você vê no que você pode utilizar isso ali de uma forma mais simples, mais prática, isso faz toda a diferença no seu aprendizado. E é por isso que eu defendo aqui que estatística sim é muito importante. Estatística sim vai ser um grande diferencial na sua carreira de analista de dados, mas começar por estatística não é a melhor abordagem, porque o mercado de trabalho não está precisando de pessoas que saibam a teoria, a diferença da média, da moda. Ela está precisando de pessoas que consigam aplicar isso no primeiro momento, tá bom? E eu vou explicar por quê. Quando você entra no mercado de trabalho, as empresas perguntam ou pedem ou gostariam que você tivesse esse conhecimento de estatística. Mas quando você chega para trabalhar em uma empresa, eles não vão falar assim, olha, aplique a média, moda. Eles vão falar assim, ó, geralmente é algo assim, tá bom, pessoal? Olha, eu tenho essa base de dados aqui, eu preciso que você importe essa base de dados, você cria um modelo de dados aqui e você vai criar uma visualização desses dados. Então, a pessoa de negócios, geralmente a pessoa que contratou você, ela vai falar para você o que ela quer que você faça. E ela conhece as regras do negócio. Ela sabe o que é uma receita, ela sabe o que é uma venda, uma devolução, o que é uma margem, o que é um custo da empresa. Ela vai passar para você as regras de negócio. Ela vai falar assim, olha, nós temos um sentimento que essa filial não vende bem ou não está vendendo mais do que o mesmo período do ano passado. E você, com o seu conhecimento em ferramentas, vai utilizar o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento nas ferramentas, seja no SQL, no Power BI, Python ou até em Excel, para criar a visualização para essa pessoa, esse gestor, essa pessoa de negócios, tomar decisões baseadas em dados. Ou seja, você vai transformar as regras de negócio dessa pessoa em códigos, em scripts, em visualizações que ela consiga analisar os dados de uma forma simples, sem que ela precise manipular os dados, sem que ela precise importar os dados, sem que ela precise criar visualizações, sem que ela precise atualizar diariamente esses dados. Ela quer olhar para um painel e ver se está bom e se está ruim. E se está ruim, onde está ruim? Por que está ruim? Foi um mês que estava ruim? Foi um período? Por exemplo, um trimestre ou primeiro semestre? Foi um cliente que deixou a empresa? É um vendedor que não está performando? O que eu estou falando para você são regras de negócios. E essas regras de negócios, pessoas de negócios passam para nós, pessoas técnicas, transformarmos em visualizações, em análise. Então nós unimos o conhecimento de negócios da pessoa com o nosso conhecimento técnico para melhorar a vida dessa pessoa de negócios, essa pessoa aí que vai utilizar as informações para tomar decisões baseadas em dados. Então, em um primeiro momento do analista de dados, no momento inicial da carreira em análise de dados, você vai ter que ser muito bom em ferramentas, você vai ter que mostrar que conhece, que domina as ferramentas para você agregar valor, porque essas pessoas de negócio não sabem utilizar os dados, não sabem manipular, criar visualizações. Você vai suprir essa necessidade delas. E aí que começa a mágica, pessoal, porque quando você vai criando essas análises, você vai aprendendo mais sobre negócios e você vai se tornando aí de um analista júnior para um analista pleno, depois um analista sênior, e você começa a ajudar essa pessoa de negócio a ter mais insight sobre o business, sobre o negócio dela. Você vai deixar de ser um profissional que apenas cria um checklist ali de coisas que precisam ser feitas para se tornar um profissional que sugere melhorias na operação. E é a partir desse ponto que a estatística começa a fazer diferença na sua vida. Mas não vai ser a estatística básica que vai fazer diferença na sua vida. Porque a estatística básica, você já aprendeu a utilizar ela quando você estava aprendendo SQL, Excel, Power BI, Python para análise de dados e por aí vai, tá bom? Então,
Por isso que eu defendo que você deve começar por ferramentas, porque a estatística vai ser obrigatório você aprender ali no processo de aprendizado dessas ferramentas. E você já conhecendo a estatística básica, você pode avançar os seus conhecimentos em estatística e aprender probabilidades, estatística inferencial, principalmente correlações, é algo que vai fazer muito sentido para você, porque quando você começa a analisar uma tendência, se, por exemplo, você tem uma venda que está aumentando, uma venda que está diminuindo, você pode encontrar alguma correlação olhando a sua base de dados ou olhando o que está acontecendo no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha um material que desde 2022, por causa da guerra, começou a cair o volume. E aí os gerentes perguntaram: Bruce, o que está impactando na queda desse volume? São os clientes? É o nosso preço? É o nosso volume? O que está acontecendo que nós estamos deixando de vender? Então eu comecei a fazer correlações com as variáveis que nós tínhamos disponíveis e eu falei para eles assim: olha, olhando a nossa base de dados, eu não consigo encontrar nenhuma correlação forte que eu possa explicar e falar assim: olha, a queda desse volume está relacionada ao tipo de cliente, a queda desse volume está relacionada ao aumento de preço, a queda desse volume ela está correlacionada à oferta do nosso fornecedor, por exemplo. Quando a gente olhava aquilo, a gente falou assim: meu, e tem alguma informação pública de mercado? Deles falaram assim: tem sim, Bruce, a gente tem um site aqui que a gente acompanha aqui e olha só o que está acontecendo aqui, nós temos a oferta está mudando, o tipo de logística está mudando, isso está impactando o nosso setor. Então quando eu consegui fazer uma correlação ali com dados externos da nossa empresa, eu consegui explicar. E olhando a nossa base de dados, a gente falou assim: meu, não tem explicação, porque tá ruim, mas de qualquer jeito eu não consigo encontrar uma correlação com alguma variável que eu consiga falar assim: olha, isso aqui tem uma correlação muito forte com o preço. Não tinha, simplesmente nossos volumes caíram e a gente não conseguia explicar. E quando nós encontramos aí fatores externos, né, no caso seriam ameaças para o nosso mercado, a gente conseguiu fazer uma correlação e realmente fazia muito sentido. Quando meus gestores apresentaram isso para outros gestores, eles realmente falaram assim: nossa, a gente não pensou nisso, né? Mas até chegar nesse ponto, eu falei assim: meu, não tem nada fora isso. Eu precisei estudar a nossa base de dados e, claro, para fazer isso, não foi só estatística básica, não foi só a média, a mínima, a máxima, a amplitude, o desvio padrão. Eu precisei estudar um pouquinho a mais, no caso aí correlações, intervalos de confiança, testes de hipóteses e por aí vai. Eu precisei avançar um pouquinho para agregar mais valor às minhas análises. Então, eu gostaria de concluir com vocês que estatística é importante. Você vai precisar estudar estatística, mas em um primeiro momento, eu diria para você estude ferramentas de análise de dados, principalmente começando pelo SQL. E dentro do estudo de ferramentas de análise de dados, você vai sim conseguir estudar e aprender estatística de uma forma prática e muito mais simples. E eu tenho também uma recomendação aqui para vocês. Se você quer estudar estatística, esse livro aqui, Estatística Prática para Cientistas de Dados, vai ser com certeza um grande diferencial para você. E sim, você vai aprender e conseguir praticar. O único problema é que a linguagem utilizada aqui é o R, tá bom? Mas se você copiar esse código aqui e pedir para o ChatGPT para que converta em Python para você, você vai ver que é muito parecido até o nome de cada função, tá bom? Então é um livro que vai te ajudar muito a suprir aí esse conhecimento em estatística aí. O mínimo que você deveria saber, eu diria para você, e vai te ajudar a agregar mais valor às suas análises, beleza? Então, estatística é importante, você deve estudar. Pessoal acadêmico, por favor, não fiquem bravos comigo. Inclusive, eu espero me juntar a vocês em breve, mas eu vou continuar falando para todo mundo começar por ferramentas de análise de dados. Meu muito obrigado, deixe seu comentário aqui, não esqueça de deixar aquele curtir e compartilhar para os seus amigos que querem entrar na nossa área de dados. Muito obrigado, até a próxima semana, valeu!